Olá, queridos ouvintes, meu nome é Marina Alcântara e estamos iniciando hoje mais um episódio do Papo Legal. Papo Legal, um podcast descontraído sobre o mundo jurídico. E os nossos convidados de hoje são os advogados especialistas na área da saúde, doutora Graciele Meirelles, doutor Elvésio Campos e Nayara Carneiro, e eles vão abordar sobre os principais problemas que todos nós enfrentamos com os planos de saúde e, principalmente, como resolver certas abusividades no momento em que mais precisamos de um amparo. Bom dia, doutor Elvésio, é um prazer ter você aqui conosco. Em relação à carência do plano de saúde, o que é fundamental as pessoas terem conhecimento? Olá, bom, importante a gente saber primeiro, né, o que é o período de carência, né? O que é esse período de carência segundo o plano de saúde? Segundo a ANS, a carência é o tempo que você deve aguardar para ser atendido pelo plano de saúde em um determinado procedimento. No geral, serve para saber a partir de quando você poderá utilizar o seu plano após essa contratação. Por isso, é muito importante verificar no contrato os prazos de carência. Existem limites máximos definidos para cada situação, porém, cada plano de saúde pode definir seus períodos de carência para as situações sem ultrapassar, é lógico, os limites máximos definidos em lei, né? E os tipos de carência de plano de saúde, quais são eles? Em caso de urgência, acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional, de emergência, risco imediato à vida ou lesões irreparáveis, o prazo de carência sempre é o de 24 horas. Né? Partos a termo, excluídos os partos prematuros, o prazo de carência é de 300 dias. As doenças e lesões persistentes, né, quando você contratou o plano de saúde, a pessoa já saberia possuir, então o prazo de carência é de 24 meses. As outras situações, o prazo de carência normalmente é de 180 dias. O que acontece se você precisar usar o plano dentro de um período de carência? Segundo a ANS, em caso de partos prematuros, os planos de saúde podem cobrir as despesas de parto, se esse for realizado em atendimento de urgência ou de emergência. Entretanto, fica claro a gente colocar que a situação muda para as doenças e lesões pré-existentes, aquelas que o consumidor já sabia possuir e que informou o ato da contratação no formulário de declaração de saúde, quando você contrata aquele plano de saúde. Então, nesses casos, então, o consumidor terá a cobertura parcial temporária até cobrir 2 anos de carência. Isso significa, Marina, que durante esse período ele poderá ser atendido para tratar essas doenças respeitadas as demais carências, exceto aquelas, em casos de procedimento de alta complexidade, como por exemplo os leitos de alta tecnologia, em CTI, UTI, aquelas cirurgias decorrentes de doenças pré-existentes. Para esses casos, é preciso aguardar os 2 últimos anos previstos nessa carência. Mas o consumidor ele pode preferir ser atendido mesmo nesses casos, sem ter que aguardar esse período de tempo. Basta ele escolher pagar um valor adicional, que leva o nome de agravo. Inclusive, doutor Elvésio, vale destacar que os contratos de planos de saúde individuais são renovados automaticamente, sendo proibido que as operadoras recontem os prazos de carência na renovação. Certo. E, doutora Nayara, em relação a esse prazo de carência que o doutor Elvésio e a doutora Graciele eles mencionaram, se por acaso, no momento que o beneficiário necessitar utilizar o plano de saúde e for negado em relação a uma carência que não está devida, de acordo com o contrato, existe algum canal onde aquele usuário possa fazer a reclamação? Sim, existe o canal da ANS, onde o usuário pode entrar em contato, fazer essa reclamação, e também o usuário pode entrar em contato com o plano de saúde também. Lá dentro tem a ouvidoria, em que ele vai formalizar essa reclamação e pedir uma resposta por escrito, onde vai estar fundamentada. A gente coloca prazo geralmente para essa resposta do plano de saúde, para que a gente possa tomar as providências, que são necessárias
Foi até bom você mencionar essa questão, né, da negativa por escrito, porque é um direito do usuário dessa negativa por escrito, e o que infelizmente a gente vê na prática é que os planos têm negado, inclusive, fornecer esse documento por escrito. E esse documento ele é fundamental na propositura de uma ação, se precisar recorrer. Então, fica esse recado para os nossos ouvintes. Se vocês estiverem diante de uma negativa, né, solicite isso por escrito. Isso, inclusive é um pré-requisito, né, para que a gente possa entrar com qualquer demanda judicial, né, ação judicial, a essa negativa por escrito. A gente precisa dela para que possa fundamentar uma ação judicial. Doutor Elvésio, muitas pessoas encaminharam também perguntas, questionamentos até para a Comissão de Direito Médico em relação a médicos não credenciados. Se é possível, né, fazer consultas com médicos que não estejam credenciados, mas que naquele momento ele precisa de um especialista e que o plano de saúde não fornece, não consta na lista de profissionais disponibilizados. Veja bem, não existe nenhuma lei que obrigue o médico a manter qualquer tipo de vínculo com alguma operadora, né? Sendo uma questão de vontade própria. Então, o médico ele está distrito dessa obrigação. Então, essa regra ela determina que qualquer médico ele pode solicitar exames e procedimentos para pacientes que tenham plano de saúde, independente desse médico estar vinculado ou não, né, àquela operadora. Isso aumenta, inclusive, a própria liberdade de escolha do paciente em optar pelo médico de sua preferência, tendo ainda a possibilidade de fazer todos os exames pelo plano de saúde. A relação do paciente com o médico, ele se faz de forma direta, ela é construída, né? Então, cabe ressaltar que, inclusive, até o reembolso das despesas médicas será feito de acordo com o contrato que foi estabelecido entre o usuário do plano, né? Dessa forma, o profissional que atende esse paciente, ele não mantém nenhum vínculo contratual com a operadora, mas pode atender sim os pacientes dessa operadora sem nenhum risco de discriminação. Complementando aqui o que o Dr. Elvésio, né, disse, é importante, né, observar, porque a gente depara com esses casos na prática, que é o médico, que é o profissional competente para que prescreva, né, o tratamento adequado, o plano de saúde não tem que questionar o tratamento do paciente, né? Quando o médico ele indica o tratamento, o plano de saúde tem que fornecer esse tratamento, tem que autorizar o tratamento, né? E o que a gente vê na prática é o contrário, né? Os médicos prescrevem o tratamento para o paciente e muitas das vezes é negado na hora que chega lá no plano de saúde. E isso aí é direito do paciente, né? Ele tem o direito a realizar o tratamento adequado prescrito pelo médico. Muito importante a gente colocar também, Marina, é a questão também de uma falha até da própria prestadora de serviço, né? É uma outra possibilidade. O médico pode ser que ele não esteja credenciado àquela operadora, né? Porque ele não está apto na rede credenciada, não porque é uma decisão tomada, não se trata de uma decisão tomada pelo próprio paciente, mas de uma falha da prestação de serviço, né? Nesse caso, o beneficiário ele pode buscar seu direito junto ao operador de saúde, porque a obrigação da operadora de saúde oferecer profissionais aptos a atender os beneficiários para os diagnósticos que estejam cobertos de forma contratual, né? Essa cobertura ela é integral e, nesses casos, ela é não só para as consultas médicas, terapêuticas, mas também com a cirurgia. Então, pode ser que algum médico ele não esteja credenciado, né, por uma falha da operadora, porque não tem aquele profissional apto para realizar determinados procedimentos, e aí esse paciente, é lógico, vai buscar esse médico que não está no rol dessa cobertura ali, que não está vinculado a operador de saúde, mas vai ter seus direitos garantidos. É importante que os ouvintes saibam também aqui, doutor Elvésio, que o paciente ele pode precisar, né, de um médico ou de um tratamento que não seja coberto pelo plano dentro daquela localidade. E aí, nestes casos, a operadora ela deverá garantir o transporte do paciente. E na impossibilidade do transporte, a operadora deverá então reembolsar o paciente.
Acontece, como a doutora Nayara disse, que em muitos casos a operadora nega o reembolso ao paciente e o paciente poderá então entrar em contato com a ANS ou até mesmo encaminhar uma notificação extrajudicial à operadora através de seu advogado, requerendo então este reembolso. Devemos observar principalmente, na hora de contratar o plano de saúde, as cláusulas que tem no contrato. É muito importante a gente observar as cláusulas de carência, cláusulas de cobertura, para que a gente fique atento o que o usuário, tem direito. Então, o que nós podemos passar para o pessoal que está nos ouvindo hoje, na hora de realizar a contratação com o plano de saúde, o que é importantíssimo observar, além do que já foi mencionado, em relação à abrangência, porque às vezes é um usuário que viaja muito, tá aqui em Minas, depois está em São Paulo, e faz um contrato ali que tem uma abrangência estadual, e naquele momento que precisa, quer requerer aquele direito, então fica mais complicado acionar o judiciário se a gente não tiver essa análise, esse cuidado de observar essa documentação. O que vocês podem falar para nós hoje sobre isso? Questões das carências, quando a gente for fazer um contrato com os planos de saúde, a verificar a questão da cobertura do nosso contrato, se ele é um contrato regionalizado ou não, qual que é essa cobertura, se ela é nacional, se ela é só estadual, muitos dos contratos também são só de ordem municipal, então a gente tem que observar essas características. Outra característica também é a questão do contrato, até para garantir do próprio direito, é a questão da portabilidade. A portabilidade é uma prerrogativa, inclusive, até muito interessante e importante para o próprio paciente que faz a adesão ao plano de saúde, porque, na verdade, ele pode suprimir o prazo de carência já existente no contrato anterior. Ele faz uma portabilidade para um outro plano, e esse outro plano que vai assimilar esse contrato, ele vai assimilar já fora daqueles prazos de carência, como se já tivesse cumprido esses prazos de carência, para que ele não importe em prejuízo ao paciente. Uma observação na questão da portabilidade do plano de saúde é que não há necessidade de cumprir carência caso o beneficiário tenha cumprido esse prazo no plano de origem. A única exceção para esse caso é se o beneficiário contratar um plano de saúde com mais cobertura e serviços extras que não faziam parte do plano anterior. Agora, algo fundamental que a gente não pode esquecer de mencionar é quais são as coberturas do plano de saúde dentro daquele seu caso. Porque eles podem ser ambulatorial, que engloba consultas, pré-natal, exames, cirurgias, internação, hospitalar, que inclui a internação, odontológico, que cobre procedimentos exclusivamente odontológicos. Então, a ANS ela disponibiliza o rol de procedimentos e eventos em saúde, uma lista com consultas, exames e tratamentos que os planos de saúde são obrigados a fornecer. Para garantir a competitividade no mercado, as operadoras elas oferecem essas coberturas além do rol da ANS. E outra coisa que já foi mencionada é a escolha da abrangência geográfica de acordo com a sua necessidade, se você é uma pessoa que viaja muito ou não, observar a rede credenciada, a lista de todos os hospitais, clínicas e laboratórios que atendem determinado plano, porque às vezes você tem o hábito de fazer exame em determinado laboratório, faz uma contratação de um plano que não vai ter essa cobertura. Entender as regras de carência também é fundamental, o doutor Elvésio mencionou muito bem em relação a esses prazos, como funcionam, e saber como funciona o reajuste do plano de saúde para entender como que ele vai encaixar dentro do seu orçamento, ou mesmo diante de uma abusividade, de um percentual elevado, você sabe como se portar, onde reclamar. O canal da ANS ele está disponibilizado aí para os usuários e tem funcionado muito bem. Tem muitas demandas que não necessitam de entrar no judiciário, elas são resolvidas de forma extrajudiciais. A ANS ela faz um trabalho muito sério em relação a isso.
e ler o contrato do plano de saúde. Qualquer dúvida, procurem um advogado especialista na área da saúde, esclareça, verifique se aquele contrato, porque pode ser bom para sua tia, para o seu pai, para a sua mãe, mas às vezes não vai encaixar dentro do seu perfil. Então, fazer essa análise de forma muito específica, ela também é fundamental. Vale lembrar também, Marina, que a questão dos contratos, mesmo que ela esteja redigida de forma clara, né, que a gente tem todos os rolos de cobertura, tanto que coloca naquele rol da ANS, né, o paciente, né, o consumidor aqui, ele tem que atentar também a algumas questões que estão extra-contratual, né? Que é a questão de ausência de cobertura, tanto de tratamento como também de medicamento, né? Existe uma lei, a 9.656 de 98, que estabelece as questões de medicamento para uso domiciliar, que eles não são cobertos pelo plano, né? Porém, o Tribunal de Justiça já editou uma súmula que dispõe que, havendo uma expressa indicação médica, não prevalece a negativa de cobertura de custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento. Isso também vale para os tratamentos que não estão ali elegidos no rol da ANS, né? Então, aquele tratamento ou medicamento indicado pelo médico, se fizer necessário o tratamento, o plano é obrigado a custeá-lo, inclusive os tratamentos médicos experimentais. Ótimo. Né? E infelizmente a gente percebe isso muito na prática, né, doutor Elvésio? Mas, pessoal, muito obrigada. Nosso bate-papo ele foi muito esclarecedor. Agradeço também nossos ouvintes e fiquem ligados que em breve teremos mais um episódio do Papo Legal.